Bom, e nós vamos direto a Brasília conversar com a nossa repórter Berenice Leite. Berenice, muito boa noite, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. A gente abre o programa com uma decisão de poucos minutos atrás. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então, manteve a votação da quebra do sigilo bancário do Lulinha, o filho do presidente Lula. Quero saber como foi a repercussão dessa decisão de Alcolumbre aí no Congresso. E será que ainda assim a base governista vai judicializar esse caso ou já podemos considerar encerrado o episódio? Berê, boa noite. Boa noite, Paula, para você, para todos que nos acompanham aqui no Sem Filtro. Pois é, a decisão do senador, presidente da casa aqui, Davi Alcolumbre, foi pela manutenção do resultado da votação na semana passada, que gerou muita confusão, os governistas afirmando que o presidente da CPMI do INSS havia fraudado a votação simbólica e que eles teriam um número suficiente para derrubar os 87 requerimentos, porque com a manutenção, né, que foi baseada inclusive no regimento interno, agora há pouco o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, disse que já estava convicto de que esta seria mesmo a resposta de Alcolumbre pela manutenção da votação, até porque o regimento interno também prevê que o presidente do Senado não tem autonomia para decidir sobre isso, e a própria votação simbólica aconteceu dentro dos trâmites legais do que prevê aqui o regimento da casa. Então, Paula, não só a quebra do sigilo do filho do presidente Lula, né, do Fábio Luiz da Silva, fica mantido, como também os outros requerimentos, os outros 86, que prevêem ali a convocação de depoimentos importantes, entre eles do ex-sócio de Daniel Vorcaro, do Banco Master, que é o Augusto Lima, e outros nomes também que aparecem nessa investigação da Polícia Federal. Agora, com relação aos governistas, eles ainda não se pronunciaram no sentido de que vão recorrer ao Supremo. Ao que tudo indica, hoje, aqui ao longo do dia, eles já haviam manifestado que sim, que podiam tentar judicializar e tentar mais uma vez, via Supremo, reverter essa votação. No entanto, há também um entendimento de que, por ser o relator, o ministro André Mendonça, que eles não obteriam êxito ao recorrer ao STF, né, para tentar reverter esses requerimentos. E eles também alegam, Paula, que o seguinte, que os requerimentos da base governista não estavam inclusos nesse bloco. Mas vale lembrar que foram eles mesmos, né, a base aliada do governo que compõe a CPMI do INSS, que faz parte do colegiado, eles é que impuseram que fossem os requerimentos ali avaliados. Então, na verdade, eles é que bobearam nesse sentido e depois que perderam na votação, começaram a incluir requerimentos políticos, falar sobre o cunhado do Daniel Vorcaro, que teria financiado campanha política de alguns políticos, a exemplo do governador Tarcísio, mas como muitos aqui com quem eu converso, muitos parlamentares falam, isso acaba fugindo até do objeto da investigação. Afinal, a gente está falando sobre o roubo dos aposentados, dos beneficiários, né, pensionistas do BPC. Então, são requerimentos políticos que acabam desviando a finalidade da CPMI, que é investigar realmente quem participou desse esquema fraudulento. E o filho do presidente Lula é mencionado em vários depoimentos, delações de funcionários, a exemplo do Virgílio e também do André Fontes, salvo me engano, esse é o sobrenome dele, ambos servidores, ex-servidores que estão presos preventivamente e que já delataram o Lulinha, a possibilidade também de que o próprio careca do INSS, né, vulgo careca, que é o Antônio Camilo Antunes, que ele estuda também aí essa possibilidade de, numa delação, contar qual era a participação do Lulinha dentro do esquema, a própria mensalidade de R$300 mil, os 25 milhões de reais também que apontam que o Lulinha teria recebido de uma das empresas do careca do INSS, e são informações agora que a quebra do sigilo, que inclusive já foi também autorizada pelo ministro André Mendonça e já está nas mãos da Polícia Federal, tudo isso agora vai ser revelado. E não é à toa que os próprios advogados do Lulinha chegaram a admitir recentemente
que ele de fato tem negócios com o careca do INSS, mas que não estaria envolvido no esquema do roubo dos aposentados. Então, Paula, agora, quais são os próximos passos desta CPMI? Claro, vou voltar contigo, caso haja alguma pergunta. Na sequência, eu trago os próximos passos, o que vem aí pela frente, né? Berenice, deixa eu aproveitar que acho que a nossa produção conseguiu resgatar um trecho da coletiva de imprensa concedida ali pelo presidente da CPMI, Carlos Viana, só para a gente encerrar esse assunto de CPMI. Depois, claro, já vou te pedir para trazer um cronograma das pautas de votação para essa semana no Congresso. Vou colocar em votação todo e qualquer requerimento, seja do nome de quem quer que seja, parente de gente importante, banqueiro, seja o que for. A CPMI não vai blindar ninguém. E essa vitória do regimento na quinta-feira, a confirmação de que eu estou no caminho certo, para nós é um alívio no sentido de entender que essa casa respeita o regulamento, mas principalmente ao povo brasileiro, que está acompanhando tudo o que acontece nesse parlamento e espera de nós o cumprimento das regras. Eu quero lamentar aqui aquelas cenas de agressão entre os parlamentares, isso envergonha o parlamento. Quero aqui lamentar as palavras que foram dirigidas a mim, inclusive em xingamentos, e eu estava cumprindo com o meu papel e faço esse compromisso. Vou continuar cumprindo até o último dia da CPMI. Presidente, sobre prorrogação, o senhor conversou com o presidente Alcolumbre, o que ele disse? Conversei com ele muito rapidamente antes da exposição. Ele me disse que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. Ouviu os meus argumentos, coloquei para ele a quantidade de documentos que nós ainda temos para serem analisados, a quantidade de habeas corpus que nós recebemos, que impediu a presença de diversos personagens que têm muitas explicações a dar. O presidente ouviu atentamente e me disse que me dará breve uma resposta sobre esse assunto da prorrogação da CPMI. Coloquei com firmeza para ele a necessidade de que nós demos continuidade aos trabalhos. Então, né, Berenice, um trecho da coletiva de imprensa que você, inclusive, participou, o senador Carlos Viana, falando, inclusive, sobre esse pedido de prorrogação da CPMI que repousa na mesa do presidente Davi Alcolumbre. Por enquanto, nenhum retorno do presidente em relação a essa prorrogação, né, que deve encerrar no dia 28 de março. Esse é o prazo final para encerramento da CPMI. Pois é, menos de 30 dias... Pode seguir, Berenice. Pois é, menos de 30 dias para analisar todos esses 87, atender, melhor dizendo, esses 87 requerimentos, são depoimentos, quebras de sigilo que precisam ser analisadas pelo colegiado. E tem um outro detalhe que eu consegui ali perguntar também para o presidente da comissão, porque, em tese, o regimento não prevê que Davi Alcolumbre tenha que ler numa sessão do Congresso, como havia se ventilado. Basta esse requerimento de prorrogação ser lido durante uma sessão normal, como aconteceu aqui hoje, e ele decidiu pela votação. Só que parece que ninguém apresentou até o momento um requerimento pedindo para prorrogar a CPMI, o que não bate as informações, porque o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, disse que ainda em dezembro do ano passado já havia apresentado um requerimento para a mesa diretora e que eles alegam não ter recebido esse requerimento, então não consta de fato o requerimento pedindo a prorrogação da CPMI do INSS, né? Eles falam inclusive até de uma manobra jurídica que eles estariam ali usando como desculpa para não prorrogar. E há, né, interesses escusos aqui por parte de alguns parlamentares e de aliados que são investigados dentro dessa CPMI, ex-assessores de senadores que vão ser convocados caso haja tempo hábil. Daí, né, essa desconfiança por parte da oposição, Paula, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem interesse em dar essa resposta logo. Mas, havendo o protocolo desse requerimento, ele lendo na sessão, a prorrogação é de imediato, não é uma questão dele decidir ou não. Basta alguém protocolar esse requerimento
requerimento. Então, acredito que isso vai ser feito ainda nesta semana. E amanhã, o senador Carlos Viana disse que vai também entrar com um mandato de segurança via Supremo para garantir a prorrogação da CPMI do INSS. Iberê, o que você nos conta da agenda de pautas de votação no Congresso para amanhã? Então, lá na Câmara dos Deputados, nós temos a PEC da segurança, que já está inclusa lá na agenda desta quarta-feira. As discussões na comissão especial já devem ter início, então, amanhã, mas a previsão de que a votação mesmo aconteça é só na quinta. No entanto, amanhã é um dia importante, porque o texto do relator, o Mendonça Filho, deve ser apresentado ainda pela manhã. Há uma expectativa, inclusive, hoje ele conversou com as bancadas, inclusive a bancada da base aliada ao governo, e eles foram muito incisivos ao dizer o seguinte: eles são contra aquele trecho em que ele fala sobre a redução da maioridade penal e falaram até mesmo em votar contra o próprio projeto que inicialmente, ele se originou do Poder Executivo. Então, o PT, os partidos que fazem parte da sua bancada aqui no Congresso Nacional já deixaram claro que se o Mendonça Filho não recuar simplesmente nesse trecho que trata da maioridade penal, eles já vão votar contra a PEC da segurança, vão anular o texto inteiro, não querem nem conversa, viu, Paula? Então tem esse impasse e aqui no Senado também, amanhã, quarta-feira, é um dia importante porque a Comissão de Assuntos Econômicos, desde a semana passada, vem negociando para ouvir o Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master, que está em prisão domiciliar. E as tratativas é de que ele venha. Até então, a expectativa é de que ele deponha amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Renan Calheiros. Ele que fez toda essa articulação lá no Supremo Tribunal Federal e conseguiu criar um ambiente para que o Daniel Vorcaro seja ouvido. A gente até comentou aqui no Jornal do Oeste, vai ter toda aquela pompa, segurança, policiais federais o acompanhando e até mesmo nesse translado lá de São Paulo aqui para Brasília. Então, vamos aguardar, vamos ver se ele não cancela mais uma vez, afinal ele já cancelou a sua oitiva na CPMI do INSS. É isso aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Berenice Leite, direto de Brasília, obrigada pelas informações, bom trabalho e até a próxima, Berê.